Olá, meninos, bom dia, bem-vindo à nossa aula de hoje com o teminha de festa junina, né? Acho que dá para perceber aí. Estamos no mês de junho e mesmo com distanciamento social, a gente não pode se deixar abater por essas situações, né? Vamos nos alegrar e viver esse momento aí. Bem, pessoal, vamos trabalhar essa apostila aqui. Língua portuguesa 12, sintaxe 2. Bem, galera, o que vamos trabalhar nessa apostila? Período composto por coordenação e por subordinação. É um tema novo, tá? Que eu acredito que durante as nossas aulas em nenhum momento eu cheguei nesse assunto, nem breve, assim. O mais próximo que eu posso ter chegado foi quando eu dei as conjunções, até pedi uma pesquisinha de conjunção para vocês lá no Classroom, né? Sobre esse assunto. Então, galera, nós vamos caminhar com bastante calma. Eu acredito que vai ser uma disciplina que pode provocar um pouco de dúvida. Então, qualquer coisa, vocês podem me chamar para esclarecer, para fazer perguntas, porque eu acho que vocês vão precisar um pouquinho aí. Já nas pesquisas que vocês fizeram para mim, né, os alunos que já fizeram a pesquisa, porque a pesquisa foi solicitada antes dessa aula, vocês devem ter visto que as conjunções elas também se separam em coordenativas e subordinativas. O que quer dizer isso? É a forma como a gente vai utilizá-las, tá? Ou podem receber determinada função. É óbvio que dentro de cada um desses grupos, elas podem repetir dentro de cada categoria. Eu vou iniciar com uma explanação bem por cima. Semana que vem a nossa aula será propriamente sobre coordenativas, e aí eu vou caminhando devagar com vocês, tá? Então a gente começa primeiro com esses elementos: frase, oração e período. O que é frase, pessoal? É tudo aquilo que emite um sentido completo, um enunciado de sentido completo. Frase não necessariamente precisa ser um monte de palavras juntas. Não, eu posso ter uma única palavra e ela ser uma frase, tá? Isso a gente já falou em sala. Então, eu posso ter, por exemplo, a palavra socorro. Né? Eu tô caminhando lá na rua, escuto alguém gritar socorro, aquilo tem um enunciado completo. Alguém está pedindo ajuda. Tá? E aí as entonações, quando o texto for escrito, a questão dos sinais de pontuação serão fundamentais. As frases, elas podem ser verbais ou não verbal. Frase não verbal é aquela que não tem verbo. Frase verbal é aquela que tem verbo. As frases verbais que o foco de observação e toda a estrutura desse período gira em torno do verbo, a gente vai denominar de oração, tá, galera? Então, o que são orações? Orações são períodos compostos a partir de um verbo, onde o verbo vai reger toda aquela situação. E por fim, a gente chega ao período. O que é um período? Período é o que eu tenho de um ponto a outro, né? O que está delimitado dentro de um ponto a outro. E esses pontos são pontos de finalidade, tá? Eu tenho que pensar isso, que vai delimitar um período, um ponto de finalidade. Tem que ser um ponto final? Não. Pode ser um ponto de exclamação, um ponto de interrogação, uma reticência. A partir do momento que ela me der a ideia de finalidade de um determinado período, será composto aí um período. Então, o período vai de um trecho a outro. Uma vírgula? Não. Vírgula não indica período, tá? Então, aí, essa primeira parte a gente já passou. E aí, os períodos, eles podem ser simples ou compostos. O que é um período simples? Período simples é quando eu tenho uma única oração dentro da minha estrutura ali, do meu espaço. Período composto é quando eu tenho duas ou mais orações dentro de um determinado espaço. Eu posso aí ter ou um verbo ou locução verbal para delimitar os períodos.
Cuidado com a locução verbal. Por quê? Porque a locução verbal quase sempre são dois verbos juntos exercendo uma única função. E aí a pessoa olha lá dois verbos e conta dois verbos. Eu já até brinquei com vocês, acho que quando eu expliquei esse negócio de período aqui, eu coloquei uma frase, né? Que eram 3 verbos separados por vírgula. E ali eu tinha quantas orações? Eu tinha 3 orações. Então, pessoal, é preciso aí dessas atençõezinhas. Então, frase, oração, período simples, período composto. E o que nos interessa agora é o período composto, tá? Então, quando eu tenho 2 orações ou mais orações em um período, é isso que a gente vai estudar. Os períodos, eles podem ser, né, período composto. Pode ser por coordenação ou por subordinação. O que seria um período composto por coordenação? É quando eu tenho 2 orações e elas são independentes sintaticamente. Elas não vão ter, elas não dependem de uma para fazer relação com a outra, tá? Então aí, eu vou até usar o material de vocês aqui, porque eu deixei todo esse material para vocês aí no apoio. Achei. Eu deixei todas essas folhas, tá, pessoal, no material de apoio de vocês, porque eu sei que vocês estão sem esse daqui por enquanto. Então, fala o seguinte. O aluno reclamou para a professora e ela revisou a nota da prova. Vamos ver se cabe aqui. O aluno reclamou para a professora. Bem, ficou bem apertadinho, tá? E aí, não sei se vai dar para vocês verem, mas só pra gente pensar junto. Então, aqui eu tenho um verbo, reclamou. Aqui eu tenho outro, revisou. Pessoal, abreviei algumas palavras aí, tá? Mais pra caber na lousinha aqui. Vocês sabem que não é o correto. Ó, qual que é a minha primeira oração? O aluno reclamou para a professora. Qual que é a segunda? Ela revisou a nota. Aqui eu tive o E que juntou as duas orações, certo? Esse E aqui é uma conjunção. No caso, uma conjunção aditiva, tá? E aí, eu tenho 2 orações independentes sintaticamente. O aluno reclamou para a professora e ela revisou a nota. Nessa segunda frase, ela revisou a nota, eu poderia também formar assim: a professora revisou a nota, o aluno reclamou para a professora revisou a nota. Como eu juntei tudo num único período, a gente faz algumas adequações aí. No caso, eu não preciso repetir a palavra professora. Eu usei um pronome para retomar o elemento da frase anterior. Vocês podem ver que sintaticamente elas passam uma mensagem aí. Já as orações subordinadas, pessoal, eu sempre falo isso pro meu aluno. Pensa, subordinado. Quando uma pessoa é subordinada numa empresa a outra. Ah, eu trabalho numa empresa e aí eu sou subordinada ao meu chefe. O que isso quer dizer? Que eu dependo, ou melhor, eu tenho uma relação com o meu chefe. Eu dependo dele para eu exercer, de certo modo, a minha função, tá? Então aí, essa questão. Deu para entender? Então, pessoal, seguindo aqui. Então,
subordinação. Vai haver dependência sintática. Então, aqui, uma oração, para ela exercer sentido, automaticamente ela vai depender da outra. Aí, o material de vocês trazia... Deixa eu ver aqui qual que é a frasezinha que o material trouxe, pra gente pensar junto aí, pessoal. Fala o seguinte, ó. O aluno... Peraí. Deixa eu colocar aqui. Só um minutinho, meninas. Eu vou pegar minha caneta azul, que ela caiu ali. Peraí. Desculpa. Vamos lá. Então, a frase é o seguinte, ó. O aluno... Vamos lá. A frase que o material traz é o seguinte. O aluno reclamou que sua nota estava errada. Vamos grifar os verbos. Reclamou. Estava. Então, eu tenho um primeiro período. O aluno reclamou. E o segundo, sua nota estava errada. Mesma coisa. Me sobrou uma conjunção aqui, ó. No caso, a gente tem o quê? Que vai ser uma conjunção integrante, tá, pessoal? Aqui. Então, presta atenção na minha primeira oração. Ó, o aluno reclamou. O aluno reclamou de quê? Reclamou que sua nota estava errada. Então, se eu falo uma oração, depende da outra para exercer sentido. Porque se eu falo assim, o aluno reclamou. Reclamou de quê? Eu preciso aí de um certo complemento, alguma coisa que vai me dar essa finalidade. Ah, o aluno reclamou que estava doente, o aluno reclamou da sua nota, o aluno reclamou que a professora estava atrasada, enfim. Mas essa oração está necessitando de alguma coisa para ela criar aí. Aqui foi desse jeito. Eu espero que vocês tenham entendido essas relações sintáticas, tá? De dependência e quando não tem dependência. Pessoal, eu vou deixar alguns exercícios aí para vocês. Ah, tá. Antes disso, deixa eu só ler para vocês o que fala aqui, ó. Tá? Eu vou ler para vocês no destaque. Período composto por coordenação. É, portanto, aquele que apresenta duas ou mais orações, independentes sintaticamente entre si, ou seja, que não exerce nenhuma função sintática em relação à outra do mesmo período. Então, ou seja, as frases que estão no mesmo período, elas não têm relação. Já o segundo, período composto por subordinação. É, portanto, aquele formado por orações subordinadas que... Desculpa. E funcionam como um termo sintático da oração principal, tá? Então, as orações subordinadas, né, elas vão funcionar como termo sintático da oração principal. Então, elas vão funcionar como algum elemento aí de colocação. Bem, pessoal, eu deixei alguns exercíciozinhos para vocês aí no material, tá? Espero que vocês compreendam o que a gente está pedindo. Um bom dia para vocês, uma boa semana, bons estudos. Deixei exercícios para esse periodinho aqui. Qualquer coisa vocês me chamam. Até a nossa próxima aula.